E esse trabalho estamos enviando agora para publicar. Fizemos uma análise espaço-temporal ao longo das semanas epidemiológicas nos municípios brasileiros, e alguns achados são muito, muito interessantes. Aqui, por exemplo, para a razão de incidência padronizada. A gente padronizou a incidência para eliminar o efeito da faixa etária nas distintas municípios do Brasil. Então, fizemos a padronização indireta. Então, a razão de incidência padronizada, vejam os fatores que estavam associados a maior ou menor incidência. A maior incidência estavam associados ao índice de Gini, né? Ou seja, quanto mais desigual, maior era a incidência da doença. A proporção de população coberta pelo plano de saúde. Quanto maior essa população coberta, maior era a incidência da doença. Aqui a explicação fica um pouco menos intuitiva. Mas o que é muito interessante é que os indivíduos que ganharam Bolsa Família e que ganharam o auxílio emergencial, que está junto aqui nesse Bolsa Família, tiveram uma incidência menor da doença. Os municípios, aqui não é o indivíduo, perdoem, os municípios que tiveram a maior proporção de pessoas com o Bolsa Família e com o auxílio emergencial, teve uma menor incidência da doença. E também aqueles municípios com melhor desenvolvimento de saúde, que é um proxy pelo indicador Swarup-Imura, menor incidência. Mas também ocorreu na mortalidade. E vejam o que aconteceu. Na mortalidade, os municípios que tinham maior cobertura de planos de saúde foram os que tiveram maior razão de mortalidade padronizada. O que significa isso? Não podemos dizer que quem não foi atendido no SUS morreu mais do que quem foi atendido no SUS. Não dá para afirmar isso, como disse, no nível ecológico. Mas dá para afirmar, sim, que os municípios que tiveram maior cobertura de plano de saúde foram aqueles que apresentaram a maior mortalidade. Tá? A mesma coisa os municípios que tinham a maior proporção dos indivíduos não brancos, né? Então, da raça cor, segundo o IBGE, pardo-negros, tiveram maior mortalidade, e a razão de mortalidade proporcional ela impactou também, reduzindo a razão de mortalidade, né? E o Bolsa Família também. O Bolsa Família, o auxílio emergencial aprovado no Congresso, sancionado pela Presidência da República, foi fundamental para que menos pessoas morressem. No nível ecológico, nós podemos afirmar isso, né? Então, isso é um achado muito interessante. O mesmo ocorreu com a letalidade muito semelhante. Letalidade é casos, doentes sobre mortes sobre casos. Mortalidade é mortes sobre a população. Aqui é mortos sobre casos, né? Então, foi muito semelhante à letalidade da mortalidade. E vejam, o risco relativo, quanto mais vermelho, maior foi o excesso de risco em relação à média nacional dos municípios. E aonde isso ocorreu? Principalmente na região norte. Temos aí um evento, e aqui foi da semana 15 de 2020 à semana 38 de 2021. Ao longo das semanas, predominou a região norte em todas as semanas, depois a região a região centro-oeste, parte da região sudeste, algumas, as capitais, principalmente a região litorânea do Nordeste, né? E também a região, posteriormente, a região sul. Então, vocês vejam que, durante todo o processo pandêmico, houve um excesso de risco de mortes em várias das regiões, especialmente na região norte, centro-oeste, algumas capitais da região nordeste, parte da região sudeste e também alguns locais da região sul. E, obviamente, esses dados acabam corroborando, né, com aquilo que nós vimos em Manaus, e não aconteceu só em Manaus, em outras cidades da região norte do Amazonas, em que as pessoas morreram sufocadas, sem oxigênio. Enquanto isso, médicos do Ministério da Saúde estavam indo lá para distribuir o kit Covid, sabe? Isso é uma coisa inimaginável, totalmente contrário à ciência.